Estamos de volta, agora 19 horas e 20 minutos. Um estudo apontou que a Câmara de Vereadores, de Florianópolis, é a mais cara de Santa Catarina, considerando os gastos e indicadores de produtividade. O Felipe Costa tem as informações para a gente, é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, boa noite, Felipe. Boa noite, Tatiana, a todos que nos acompanham. Olha, em 2022, ano onde esses indicadores foram apurados pelo Observatório Social do Brasil em Florianópolis, a Câmara de Vereadores da capital gastou 68 milhões de reais e o custo de cada vereador ao longo de todo o ano foi de quase 3 milhões de reais. Para a gente ter uma noção, Joinville, que é a maior cidade do estado e que também tem o maior PIB, lá a Câmara de Vereadores de Joinville gastou 50 milhões ao longo do ano e cada vereador custou durante todo o ano 2,6 milhão de reais. A gente leva em consideração também alguns aspectos, porque a equipe do Observatório analisou outras 9 câmaras legislativas do estado, levando em consideração diversos fatores que eles consideraram importantes e que demonstram que aqui em Florianópolis houve um gasto que aumentou entre 2022 e 2021 em 26,12%, enquanto o índice de inflação cresceu 5,8%. E desde 2017, quando essa pesquisa começou a ser realizada, Florianópolis sempre liderou como a Câmara com maior gastos. Inclusive, o diretor de indicadores do Observatório analisa toda essa situação. Você acompanha o que ele disse agora. Entendemos que os esforços da sociedade, do Executivo e do Legislativo deveriam focar no desenvolvimento de políticas que buscassem o desenvolvimento econômico sustentável. Deste modo, nos parece que a Câmara de Vereadores deveria analisar profundamente a possibilidade de reduzir importantemente seus custos. Bem, esses dados vêm justamente no momento em que, com o censo 2022, com o aumento da população, também pode haver um aumento do número de cadeiras nas câmaras legislativas de todo o nosso estado. Florianópolis, por exemplo, conta com 23 vereadores e poderia ter mais 2, ou seja, chegar a 25 vereadores. A pedido do Grupo ND, a União dos Vereadores de Santa Catarina fez um levantamento que demonstra que 213 vagas em câmaras legislativas de todo o nosso estado podem ser criadas, mas elas ainda não existem. Agora, os prós e os contras dessas vagas serem ou não criadas, você entende na reportagem. A função dos vereadores é representar o povo e o número de parlamentares em cada Câmara Municipal é definido por lei em uma tabela. Por exemplo, em um município com até 15 mil habitantes, são 9 vereadores. Com mais de 15 mil, são 11. Com mais de 30, 13. E assim sucessivamente, sempre aumentando de 2 em 2. Sendo o número máximo previsto para municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que é de 55 vereadores. Não é permitido ter mais vereadores do que o previsto nessa tabela, mas se a população aumentar, não é obrigatório que o número de parlamentares suba. Isso depende de um projeto de lei que deve ser apresentado pelos vereadores. Com os dados divulgados pelo IBGE do censo 2022, ficou claro que muitos municípios tiveram um salto no número de habitantes em relação a 2010. Com isso, poderiam ter mais representantes nas câmaras. É de acordo com a população que se define a representação política, portanto, o número de vereadores, o número de deputados estaduais, e também é de acordo com a população que se tem o repasse do que a gente chama de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a parcela de impostos, por exemplo, que retorna de Brasília para os municípios em termos de recursos financeiros. A população do estado passou de 6.248.000 em 2010 para 7.609.000 em 2022. Com isso, o Grupo ND solicitou um estudo para a União dos Vereadores de Santa Catarina, que levantou que atualmente o estado deveria ter 3.103 vereadores, mas conta com 2.890, uma defasagem de 213 vagas que não foram criadas. O orçamento das câmaras de vereadores ele é fixo, ele é estabelecido pela Constituição Federal. Todo ano, a depender da população, esta mesma disponibilidade orçamentária é disponibilizada à Câmara de Vereadores. Então, independentemente se essa Câmara tiver 10 ou 20 vereadores, aliás, 11 ou 21 vereadores, porque em número ímpar,
para que atenda a esse número máximo que a Constituição determina, sempre essa mesma parcela do orçamento vai ser repassada ao Legislativo Municipal, que aí fará a gestão desses recursos de acordo com o tamanho de sua estrutura. Um exemplo é a cidade de Blumenau, que no censo de 2010 tinha 309 mil habitantes. Agora, em 2022, está com 361 mil. Porém, conta com 15 vereadores, patamar de municípios que tem de 50 a 80 mil habitantes. Porém, deveria ter 8 vagas a mais, pois é uma cidade que tem entre 300 e 450 mil. Mas o presidente da casa diz que não há previsão para novas vagas no parlamento municipal. Não tivemos nenhuma reunião a respeito disso, não tivemos nenhuma conversa a respeito disso. Se houver a cobrança de algum parlamentar dentro da casa, nós colocaremos em pauta para uma reunião, uma conversa, e se for o caso, vamos fazer aí uma sessão aberta para ouvir a comunidade, ouvir as entidades, se for o caso. O orçamento do município de Blumenau para o exercício 2023 é de 3,5 bilhões e para a Câmara de Vereadores foi repassado o valor de 60,5 milhões. A Câmara não nos passou os detalhes de como o orçamento é distribuído, mas em uma conta básica, dividindo esse valor para os 15 vereadores, seriam 4,41 milhões para cada um. Porém, se esse orçamento fosse dividido para 23 vereadores, o número seria de 2,6 milhões para cada um. Esse professor de ciência política da UFSC explica. Não é apenas uma simples decisão numérica, tornar mais representativo do ponto de vista numérico a Câmara em termos dos seus eleitores. Mas implica na antecipação de uma série de consequências, entre elas as orçamentárias, mas não só. Tem as questões o que eu considero relevante, a discussão de políticas propriamente ditas, que influem nesse cálculo. No estado, as principais cidades que estão nessa situação são Joinville, que tem 19 vereadores e deveria ter 27. Florianópolis, que tem 23 e poderia ter 25. Criciúma, que tem 17 e poderia ter 21. Itajaí, na mesma condição. E Lages, que tem 16 vereadores, mas poderia ter 21. Ainda sobre esse assunto, o deputado federal Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, protocolou um requerimento na mesa diretora solicitando também uma atualização no número de deputados federais de Santa Catarina lá em Brasília. Essa atualização dele, inclusive, sugere que a partir de 2027, essa atualização seja automática de acordo com o último censo, no caso agora, o censo de 2022. Atualmente, Santa Catarina conta com 16 deputados, mas pode ter mais 4, ou seja, chegando a 20 deputados lá em Brasília. Outra informação importante é que dos 503 deputados, esse número ele não vai diminuir ou aumentar. O que acontece é que esses 4 deputados a mais de Santa Catarina seriam diminuídos de outros estados. Tatiana. Obrigada, Felipe.